Então, para a gente iniciar, pessoal, falar um pouquinho sobre qualidade e inspeção, até porque muitas vezes a gente fala de verificação, tá, então a gente vai estar conversando sobre o que o serviço de inspeção faz. Mas não, a gente vai falar da verificação do programa de autocontrole, que é feito justamente pelo responsável pelo programa de controle de qualidade, né? Então, é essa verificação que a gente vai estar trabalhando aqui hoje. Então, o controle de qualidade em si é um conjunto de ações realizadas pela própria empresa para assegurar que processos, instalações, equipamentos, matérias-primas e produtos atendam aos requisitos estabelecidos. Então, é realizado pela própria empresa. Quem que vai monitorar? A própria empresa. Quem que vai verificar se isso realmente está sendo realizado na prática? A própria empresa, tá? O que a gente percebe que nos últimos anos começou a ser passado mais responsabilidade pela empresa, para a empresa, né? Até um tempo atrás, a gente deixava meio que, vamos ver se o serviço de inspeção vai ver. Se eles notificarem, a gente faz. Mas espera aí, então que controle é esse que a empresa tinha, né? Que garantia que a empresa tinha? Então, com o passar dos anos, a gente percebeu essa maior responsabilização da empresa e do controle de qualidade. Então, cada vez mais, quem trabalha como RT, quem trabalha na garantia da qualidade, né, precisa ter mais segurança para falar, para fazer as cobranças, porque o serviço de inspeção atualmente ele vai ter uma verificação mais pontual, porém, se encontrou, né, não conformidades, a ação do serviço de inspeção vai ser um pouquinho mais grave, né? Eles podem interditar, autuar, enfim, tem diferentes formas de trabalho, e, claro, também dependendo da gravidade da situação. Mas a responsabilização, atualmente, ela é muito mais da empresa do que já foi, né? Então, o controle de qualidade, ele vai trabalhar muito com a prevenção, com o monitoramento, a verificação, né? Que, conforme eu falei, a verificação realizada pelo responsável pelo controle de qualidade, padronização, aqui muitas vezes, né, tirando produtos processados com adição de ingredientes, o serviço de inspeção muitas vezes acaba não se envolvendo muito, né, na padronização dos produtos. Só que isso é uma função do controle de qualidade e a verificação também precisa chegar nesse ponto, que é o quê? A garantia da empresa de que aquele produto vai ser produzido sempre daquela mesma maneira. Todos, né, somos consumidores de diferentes tipos de produtos. E tenho certeza que cada um de vocês gosta de chegar lá no supermercado e comprar aquele produto e ele seja sempre da mesma forma. A gente não gosta daquele produto que tem variações de qualidade, né? A gente fala, mas esse produto um dia eu peguei e estava assim, hoje está diferente. Os consumidores não gostam. E essa padronização dos produtos também entra nessa função do controle de qualidade, entra junto nessa verificação, garantir que a empresa tenha uma padronização durante a produção. Eu não falo, pessoal, em quantidades de cada tempero, de cada ingrediente, condimento, eu não estou falando nisso, porque isso a gente vai seguir sempre o mesmo, né? Pelo menos a ideia é isso, ter uma ficha técnica, ter certinho a quantidade de cada ingrediente, a gente incluir essa quantidade, certo? Até para evitar possíveis adulterações aí dos produtos, né? Ou até mesmo fraudes. Eu estou falando mais, ainda que é o esquecido, aquela padronização, o tamanho do recorte daquele produto. Mas é um pernil sem a capa de gordura. Tá, mas o que vai ser o pernil sem a capa de gordura? Pode ser que para mim é uma forma, para o outro colaborador é outra, né? Então, essa padronização ela é fundamental. Correção, a correção das não conformidades, tá? Que eu digo de todas, não somente aquelas que o serviço de inspeção já notificou, porque o que eu observo muito na prática nas empresas, pessoal, é uma não conformidade que ela é muito simples, a empresa resolve. Agora, aquela que é mais difícil, que às vezes envolve um pouco mais de investimentos, muitas vezes eles vão responder assim,
Vamos deixar até o serviço de inspeção ver. Se eles verem, a gente resolve. Não sei se alguém já passou por essa situação, pode colocar aí no chat também, mas é algo que a gente encontra muito na prática e a gente tem que tentar fazer com que isso ocorra cada vez menos. E quando alguém falar isso para vocês, qual que vai ser a função, né? Tem que realmente, o Ivan colocou, tem que colocar ação preventiva, isso exatamente. E quando isso acontecer de algum gerente, algum supervisor falar isso para vocês, vamos deixar até o serviço de inspeção ver. Vocês vão ter que dizer, não, mas espera aí. E essa não conformidade, ela não pode ocorrer por isso, isso e isso. Né? Então, vocês têm que saber dar a volta também, e não apenas dizer, tá bom, vamos esperar o serviço de inspeção. Porque a ideia do controle de qualidade é justamente ao contrário, né? A gente conseguir resolver as coisas antes do serviço de inspeção apontar. E a melhoria contínua, que ela acaba sendo muito importante, né? Que é o quê? Criar realmente aquela visão de qualidade, fazer com que a empresa siga melhorando continuamente, que o controle de qualidade não seja uma obrigação, né? Seja realmente algo que todos querem exercer, que todos querem melhorar cada vez mais o seu produto. E os autocontroles, aí que entram todos os programas de autocontrole. Claro, a gente não vai falar de cada um deles hoje, não é o foco aqui, mas cada autocontrole precisa ser monitorado e precisa ser verificado. Volto a dizer, não estou falando da verificação lá do serviço de inspeção, mas do próprio controle de qualidade, do RT, né, o responsável por esses autocontroles. E essa verificação, vocês têm algum registro que está comprovando que realmente foi feito ou não? Vocês só assinam as planilhas e tudo certo, né? Isso que muitas vezes a gente encontra nas indústrias, a gente precisa mudar isso, né? A verificação, ela não é apenas uma assinatura, ela é realmente a verificação daquele registro que foi realizado em loco por algum monitor, por algum auxiliar do controle de qualidade. E aí, pessoal, a gente entra, né, a inspeção de alimentos, tá? Mas a gente falou do controle de qualidade, mas e a inspeção de alimentos, né? Vai ser aquela atividade oficial de fiscalização que vai ser realizada pelo serviço de inspeção competente, que pode ser o serviço de inspeção municipal, estadual, federal, né? Aquele que onde esse estabelecimento vai estar registrado. E essa inspeção, né, essa fiscalização, ela vai verificar se estabelecimentos e os produtos atendem à legislação sanitária, higiênico-sanitária e tecnológica, tá? Então, vai conferir se realmente a empresa está fazendo isso, mas a ideia é que o serviço de inspeção não encontre não conformidades, a gente precisa resolver antes. Mas, claro, não existe uma empresa que nunca tem não conformidade, não existe. O que existe é empresas que omitem as não conformidades sempre, e aquelas que encontram as não conformidades e realmente resolvem, registram, resolvem e evitam a recorrência, né? Adotam ações preventivas que são eficazes, que impedem com que essa não conformidade volte a ocorrer com frequência. E aí, pessoal, vem a pergunta: a gente teve mudança nos últimos anos, o controle de qualidade, inspeção? O que vocês acham, pessoal? A gente teve alguma mudança? O que vocês acham? E se vocês acham que tem alguma coisa que vocês listariam aí para dizer mudou esse ponto? Os que já trabalham aí na área, independente se for na parte de fiscalização ou na parte de controle de qualidade. Vocês acham que mudou ou não mudou? Rastreabilidade, o Ivan comentou. E aí, mais alguém? O que a gente percebe, pessoal?
Antigamente, era exatamente essa frase aqui, ó. Esperar a inspeção para identificar o problema. O serviço de inspeção, muitas vezes, tinham vários auxiliares, claro, né, dependendo se era federal, municipal, estadual, mas esses auxiliares ficavam apontando várias não conformidades diariamente, e normalmente vinham as RNCs, né, que era o registro de não conformidade. Alguns serviços de inspeção ainda utilizam esse método, mas a gente encontrava vários registros diários, muitas vezes coisas até um pouco mais simples que a empresa via no mesmo momento, mas acabava não conseguindo agir antes do serviço de inspeção ver, tá? Muitas vezes viam juntos, né? O controle de qualidade resolvia e lá vinha uma RNC também. Atualmente, pessoal, a gente vai identificar e controlar os riscos antes que ele resulte em um produto não conforme. O serviço de inspeção está fazendo as verificações com uma distância um pouquinho maior entre uma e outra, e nesse meio, a gente espera que a empresa consiga identificar os seus problemas, resolver os seus problemas e prevenir que eles ocorram novamente. Só que aí tem um ponto. A gente não pode resolver e fingir que nada aconteceu, né? Entra aí os registros, tanto do monitoramento quanto da verificação. Então, atualmente, a empresa tem uma maior autonomia do seu processo, né? Do controle do seu processo, porém, se o serviço de inspeção chegar a encontrar a não conformidade, normalmente essas medidas são um pouquinho mais rigorosas, né? Do que era um tempo atrás. Só que com essa mudança, a gente precisa que realmente quem esteja à frente ali do controle de qualidade tenha certeza, né, das ações que vão adotar, tenha certeza de como vai proceder em cada tipo de situação. Por isso que entra novamente, né, a verificação do autocontrole, ela precisa ser feita de uma forma bem metódica, de uma forma adequada, evitando, né, que a gente perca o controle do processo. Até o Lucas comentou, né, que tudo está caminhando para cada vez mais um maior autocontrole próprio com essas atualizações previstas no mapa. Exatamente, né? Só que a gente precisa, então, cada vez levar para esses proprietários, né, para esses gerentes de produção, que a qualidade ela não pode ser uma obrigação, né? Ela precisa ser algo que realmente a empresa se preocupe e ela entenda os riscos. Porque realmente, pensando nessa mudança, né, em cada vez mais autonomia da empresa, eu até fico com um pouco de receio pela questão de que a gente ainda encontra em várias indústrias, muitas vezes o controle de qualidade não ter realmente, né, aquela voz ativa que dizem ter. E a gente ainda encontra isso. Então, eu até fico um pouquinho preocupada, né, mas acredito que sim, cada vez mais a empresa ainda vai ter mais autonomia para controlar os seus processos, só que junto com isso, cada vez também vai aumentando mais a responsabilização da empresa nesses casos de não conformidades, né? Então, pessoal, a verificação. A gente precisa pensar, né, o que deve ser verificado, o que vai entrar nessa verificação? A gente já sabe que nós temos um monitoramento que vai ser em loco, que vai acompanhar, né, toda a produção, e esse monitoramento, ele vai ser numa frequência maior, então 2, 3 vezes por dia, dependendo do procedimento. Às vezes uma vez na semana também, dependendo do local, dependendo do item que está sendo monitorado. Mas e a verificação? A verificação, vocês vão precisar ver o cumprimento dos procedimentos que são descritos nos PACs, tá? Então, realmente, aquilo que está descrito no PAC, ele está sendo cumprido lá em loco? Outro ponto, a execução desses monitoramentos. Vocês treinam o monitor e ele vai lá naquele local que deveria ter 3 monitoramentos em uma manhã, ele faz um, o restante ele só copia o mesmo resultado, tá? Então, isso que às vezes a gente precisa ficar um pouquinho atento, né? Até para a gente ter realmente pessoas de confiança durante essa trajetória, né? Só que uma das formas de vocês pegarem esses problemas é realmente fazendo a verificação. Eu falo isso porque muitas vezes a verificação, volto a dizer, ela é só aquela assinatura na planilha lá no final do mês ou no final da semana, e não pode ser assim.
Então, a execução dos monitoramentos, vocês precisam avaliar, a frequência dos monitoramentos, o preenchimento correto dos registros. Esse preenchimento correto dos registros, pessoal, é vocês pegarem a planilha às 9 horas, a pessoa preencheu às 8h55, vocês voltarem lá no lugar e ver realmente como que tá. Porque, às vezes, é um carregamento, ele colocou que foi encerrado o carregamento às 9, e se vocês entrarem lá no setor de expedição, tem um pallet ainda para entrar no container, na carreta, no caminhão. Então, é isso que vocês precisam monitorar. Realmente, vocês conseguem garantir, né, e confiar nesses monitoramentos, é a partir dessa verificação que vocês vão ter essa certeza. Preenchimento correto dos registros. Esse preenchimento correto é um dos pontos que normalmente mais chama atenção, é aquelas planilhas, né, sempre em conformidade, e se vocês forem em loco, vocês encontram a não conformidade. Então, não deveria estar conforme. Ou então, o outro lado, a mesma não conformidade se repetindo todos os dias. Só que se a mesma não conformidade se repete todos os dias, a gente não está adotando nenhuma ação preventiva. Porque eu não posso ter uma não conformidade que se repete todos os dias e nunca resolver. Isso também não é um correto, né, monitoramento de todo o processo. Conformidade dos parâmetros estabelecidos. Então, na verificação, vocês precisam ver se aquele resultado lá do monitoramento que foi colocado como conforme, realmente ele é conforme. Então, às vezes a gente encontra a temperatura de 50 graus em um esterilizador e o resultado está conforme. Mas quem faz a verificação precisa entender que esse resultado ele não está conforme, tá? E cobrar desse monitor, se for preciso fazer um novo treinamento, e se não for o caso, substituir o monitor, tá? A Natália perguntou se essa aula vai ficar disponível depois. Natália, essa é uma aula que ela vai ser da nova pós, né? Que é a pós-graduação em inspeção, qualidade e microbiologia na parte de abate de suínos, tá? Então, ela vai ficar disponível para os alunos que vão fazer essa pós ou que já se matricularam, ok? Um outro ponto, implementação das medidas preventivas. Esses dois últimos itens, pessoal, eles se complementam, que é a implementação das medidas preventivas e também a avaliação de tendências e reincidências. A implementação de medidas preventivas é vocês fazerem com que aquela não conformidade não fique se repetindo. Então, vocês vão resolver esse problema e ele não vai acontecer mais. Avaliação de tendências e reincidências, a gente precisa pegar esses resultados do monitoramento e avaliar se os dados estão melhorando ou se eles estão piorando. Isso é o que vocês conseguem fazer com a verificação. Volto a dizer, não é somente assinar planilhas todos os dias, ok? Exatamente, Daniele. Muitas vezes, as ações corretivas, elas ficam restritas a orientar o manipulador. Mas agora, pessoal, vocês acham que orientar o manipulador é uma ação corretiva? Vamos pensar que o piso está sujo. A ação corretiva é realmente resolver o problema. Então, se o piso está sujo, limpar o piso é ação corretiva, certo? Orientar o manipulador poderia ser talvez uma preventiva, mas ainda só o orientar a gente não vai ter uma garantia de eficácia, né? A gente só tem que cuidar um pouquinho, porque realmente, como a Daniele disse, a gente encontra muito isso. Mas o orientar não é uma ação corretiva, né? Orientou, mas e quem me garante que ele limpou depois? Né? Então, se não foi limpo, não tem como eu ver se realmente foi conforme. Porque se a gente for seguir por essa lógica, né? O piso está sujo, a ação corretiva foi orientar o manipulador, a gente vai colocar conforme depois da orientação. Só que se o piso continuou sujo, né? Então acaba não se adequando. Só que concordo com a Daniela, a gente encontra e muito, muito mesmo. E aí, se vocês estiverem do lado de responsáveis pelo controle de qualidade, vocês precisam realmente tentar
fazer um treinamento adequado com esses colaboradores, mas a gente tem que ver se realmente eles já não têm esse treinamento, porque tem pessoas que acabam muitas vezes não se adequando à função, né? Então, é um monitor que já está há 5 anos, mas eu não consigo fazer ele colocar a ação corretiva adequada. Não, peraí, se não consegue, então talvez é a pessoa que é o erro. Porque nada impede, pessoal, eu monitoro o PPHO, nada impede de eu ter ali a última folha da prancheta ser o resuminho das ações corretivas, não tem nada que impeça os monitores de andarem com essa colinha. Agora, eles não podem anotar a não conformidade errada. Porque às vezes o que acontece também, né? Chega lá para verificação, mas essa ação corretiva ela está incorreta. Vamos ajustar para o serviço de inspeção não pegar uma falha documental. Mas a ideia não é a gente ter as planilhas lindas e perfeitas. A ideia é a gente ter na planilha o que realmente foi feito, porém, de uma forma adequada, conforme o PAC, né? Então, a gente tem que cuidar um pouco com isso também, porque essa planilha já foi feita em loco, a gente não pode ficar rasurando, alterando essas planilhas depois, né? Isso mesmo, Ivan, se encaixaria mais como uma ação orientativa, né? Não seria uma corretiva. E essa avaliação de tendências, pessoal, a gente vai até conversar um pouquinho mais sobre ela mais para frente, tá? E com relação aos métodos de verificação, como que a gente pode trabalhar com essa verificação do autocontrole? Análise documental. Essa análise documental, a gente vai envolver as planilhas que estão sendo preenchidas e também o próprio programa de autocontrole. A observação em loco. Essas duas, elas precisam andar juntas, tá? Porque vocês vão conferir no PAC o que está escrito, vão lá em loco, ver como está ocorrendo o monitoramento e ver se realmente é possível fazer o que está lá no PAC. Muitas vezes, o maior erro do verificador é não fazer esse terceiro item aqui, ó, acompanhamento dos procedimentos. Porque se não faz acompanhamento dos procedimentos, ele não vai ver se realmente é possível ser feito aquilo ou não. Aí o verificador olha a planilha, vê que está preenchido de uma forma incorreta, vai lá, reclama com o monitor, mas ele não vai lá acompanhar em loco para ver que realmente o que está no PAC não pode ser feito, não tem como ser feito. Muitas vezes, é um local que o monitor não consegue subir na hora do abate, mas não, ele tem que preencher aquele dado. Mas será que realmente é o melhor horário? Será que realmente tem como ele fazer isso? Será que ele está com 10 planilhas e ele consegue realmente monitorar os 10 locais ou as 10 planilhas no mesmo período? Então, esse é um ponto que vocês só vão conseguir fazer acompanhando os procedimentos. Exatamente, tem bastante confusão entre o monitoramento e a verificação. Um ponto que a gente sempre levanta, né, é que o monitoramento, ele vai fazer esse acompanhamento em loco e vai ter uma frequência maior, então ele vai estar lá acompanhando o procedimento. A verificação, ela não vai ocorrer a todo momento, e ela pode ocorrer até mesmo posteriormente, como é o caso da análise documental. A verificação, ela vai ser posterior, porque ela vai pegar o documento e vai, muitas vezes, voltar lá na prática para avaliar se realmente estava como o que está preenchido na planilha. Claro que essa análise documental de planilhas pode ser acompanhamento do preenchimento em loco também, mas o ideal é sempre ir alternando, né, como que vai fazer esse monitoramento. A Daniela levantou esse ponto, né, que realmente o verificador muitas vezes não acompanha em loco, e a gente consegue notar isso, tá, pessoal? Às vezes a gente pergunta para o verificador, né, tá, mas aonde que o monitor vai avaliar o cloro nesse ponto 5 de coleta de água? O verificador não sabe onde que é o ponto 5 de coleta de água. Ele pode não lembrar exatamente se ele é RT em mais locais, mas ele, mais ou menos, ele tem que lembrar, né, pessoal? Ou às vezes, ele nem sabe como que é feito a aferição de termômetros. Tá, mas espera aí, então tu nunca verificou a aferição de termômetros? Claro que o verificador não vai conseguir acompanhar tudo
todas as vezes, mas ele tem que ir intercalando, né? Justamente acompanhando esses procedimentos. Entrevista com colaboradores é um ponto que normalmente a gente não vai fazer toda semana, né? Mas algumas vezes é legal vocês fazerem, justamente para saber como que está ocorrendo o monitoramento. É numa salinha de produtos que passam por cozimento e o monitor tem que passar lá 3 vezes na tarde. Pergunta, o monitor já passou aqui? Não. Volta daqui meia hora, o monitor já passou aqui? Não. Claro que a gente sabe que se o nosso monitor da qualidade é bom, a equipe de produção não vai gostar dele, né? Na maioria das vezes. Então, também podem ter mentiras, né, dos colaboradores, mas a ideia é realmente vocês conversarem com pessoas de confiança e conferirem, né, se for possível, imagens em câmeras, né? Também auxiliam bastante. Inspeção das condições estruturais e operacionais. Um dos grandes erros, né, pegar a planilha do PAC de manutenção e, a partir dali, criar uma ordem de serviço para manutenção. E vocês não foram conferir se realmente é aquilo ou não. Aí, às vezes, tem uma não conformidade que já foi corrigida e o teu monitor não viu, e às vezes tem mais 5 que precisam corrigir que o teu monitor nem registrou, ok? Então, é um dos pontos que vocês têm que cuidar bastante, que gera muita confusão entre controle de qualidade e manutenção, tá? Isso praticamente em toda a empresa a gente tem esses atritos, né? Controle de qualidade cobrando e a manutenção falando que já foi feito. E quando o verificador vai lá ver, não tem nada feito. Só que, então, vocês precisam ter essa certeza antes de criar uma ordem de serviço ou de repente, fazer uma reclamação. Avaliação dos registros é praticamente a mesma coisa que a análise documental, mas na análise documental envolve essa parte do próprio programa de autocontrole junto, e a avaliação dos registros seriam somente as planilhas, né? Auditorias internas, isso é muito importante, poucos verificadores fazem, poucos, até uma sugestão aí para quem é verificador de autocontrole e não faz, façam, coloquem ali uma frequência, uma vez por mês, uma vez a cada trimestre, mas façam, tá? Existem algumas coisas que às vezes vocês não conseguem resolver e fazer essas auditorias internas vocês vão conseguir, principalmente organização de processos. Então, faça uma reunião com a diretoria da empresa e falem, né, sobre essa ideia de auditorias internas. Vocês vão fazer a cada, sei lá, 3 meses, e vocês vão fazer um registro fotográfico e vão apresentar para os responsáveis de cada setor, e depois vocês passam novamente para ver a resolução. Isso ajuda muito, muito mesmo, principalmente na organização, tá? Um outro ponto, avaliação de equipamentos e instrumentos. Realmente vocês precisam ver se os monitores estão utilizando os instrumentos e equipamentos adequados no monitoramento, se estão calibrados, se a aferição está em dia e se estão utilizando da forma correta. Já peguei não conformidade em análise de água de abastecimento com relação à turbidez, por exemplo, e quando eu fui acompanhar o monitoramento, o monitor não sabia fazer análise adequada. Então, como que eu vou garantir, como que eu vou confiar nesses resultados, né? Então, é um ponto que vocês precisam sempre ficar bem atentos. Também comparação entre o procedimento escrito e a prática realizada. Aí, aquele item, né, de pegar o programa de autocontrole e ver como realmente está descrito e como está sendo realizado. Serviço de inspeção, pessoal, normalmente faz isso. Eu vou acompanhar o monitoramento de PSO. Peraí, vou olhar no PAC. Normalmente eles vão ler o PAC e vão ver, é 3 vezes a cada intervalo de tanto tempo. Então, eles vão saber certinho o que está escrito no PAC. E o verificador e o monitor do autocontrole, muitas vezes não fazem isso, porque acham que lembram certinho o que está escrito no PAC. Aí o serviço de inspeção vai lá e vai perguntar, mas qual que é a frequência? 3 vezes no dia. Tá, mas qual que é o intervalo? Eu faço as 3 vezes durante o intervalo de produção. Só que lá no PAC estava escrito que era 3 monitoramentos com intervalo de 1 hora. Aí o que vai acontecer lá no registro da fiscalização oficial, né, da verificação, vai dizer que o monitor
não sabia exatamente realizar o monitoramento, porque ele não dá um intervalo adequado conforme o PAC. Então, às vezes, é um pequeno detalhezinho que, se vocês ajustarem, não vai vir essa não conformidade. E uma forma de vocês ajustarem é, vocês vão acompanhar em loco, confiram o manual de vocês. Principalmente quem é responsável técnico, que faz essa verificação oficial, que trabalha em diferentes estabelecimentos. Não é nenhum erro vocês sentirem um pouco de dúvida, tá? Então, muitas vezes vocês trabalham em 3, 4, 5 estabelecimentos, vocês não vão lembrar exatamente a diferença de cada um deles. Então, o que vocês vão fazer para diminuir esses erros? Conferirem antes de fazer a verificação. E a verificação documental, pessoal, ela não pode ser apenas a assinatura da planilha. Isso aí a gente já comentou, né? Lá no primeiro slide, acredito. A gente ainda tem muito acontecendo isso, a gente observa muito isso. A verificação documental é o quê? O responsável pega aquele bolo de folhas, né? Que quem trabalha aí já com controle de qualidade sabe que a gente mexe com muito papel. Então, pega lá, finalzinho do mês, passou dia 30, lá no dia 1º, pega aquela pilha e só vai assinando, só vai assinando. Pessoal, isso não é verificação, isso é assinatura de folhas, né? Então, o verificador, ele precisa conseguir observar os erros para posteriormente realizar os ajustes. Só que precisa também ter registros. Às vezes o verificador faz, mas não registra. Às vezes não tem nem planilha de verificação, tá? Essa planilha, então, tem que constar todos os PACs, tanto a verificação em loco quanto a verificação documental. Ah, mas eu não consigo verificar tudo em uma semana. Então, coloquem lá no PAC de vocês que a verificação ela vai ocorrer mensalmente e que vocês vão fazer a verificação de 3 programas, de repente, por semana. Não tem nada que impeça vocês de fazerem isso, colocar a verificação para mensal. Porém, vocês têm que fazer e cumprir o que está no PAC. É melhor vocês colocarem essa distância maior e fazerem uma boa verificação do que vocês colocarem uma verificação de todos os PACs semanalmente e vocês não conseguirem fazer de 4, tá? E o resto colocar tudo conforme, quando for, vai ver, né? Existem 50 não conformidades. Então, realmente, mantenham essa parte da verificação como vocês conseguem fazer. Nada impede, volto a dizer, de vocês colocarem uma verificação com espaçamento maior. Nada impede, desde que vocês verifiquem todos os programas de autocontrole e que vocês consigam realmente adotar as ações corretas. Que não pode vocês estarem cheios de não conformidades no monitoramento, cheios, e de hoje para amanhã vocês quererem, né, colocar no PAC de vocês que a verificação vai ser a cada 2 meses. Isso também não dá, né? A gente vai aumentando esse espaço, tanto de monitoramento quanto de verificação, conforme a gente vai tendo redução das não conformidades. Então, se vocês têm muito problema com relação a isso, primeiro ajustem para depois aumentar esse intervalo e realmente conseguir fazer o que está descrito. Falo isso porque eu já comecei o trabalho em um estabelecimento que tinha essa verificação, tanto em loco quanto documental, toda semana. Só que, na época, eu era sozinha no controle de qualidade. Como que a gente vai fazer tudo o que o supervisor do controle de qualidade precisa fazer, acompanhar processo, fazer ficha técnica, acompanhar a padronização, treinamento de novos colaboradores, como que a gente vai fazer tudo isso e ainda fazer a verificação documental e in loco de todos os programas uma vez na semana? Não tem como. Então, eu percebia que a gente ia muitas vezes lá e ia preenchendo sem realmente fazer uma verificação adequada. Então, nesse caso, eu aumentei. Não, peraí, como eu estou sozinho, não consigo fazer, mas pelo menos o que eu fizer, eu vou fazer bem feito. Coloquei lá para uma vez no mês, e a cada semana eu estipulei uma quantidade mínima, né, de programas de autocontrole que eu ia fazer a verificação, tanto em loco quanto documental. E realmente aí eu conseguia. Eu acompanhava o monitor, avaliava como ele estava monitorando, acompanhava o que eram as ações corretivas, ficava realmente com ele lá no processo, e aí, além, pessoal, de vocês fazerem uma verificação correta, vocês também conseguem treinar melhor esses monitores de vocês, tá? Funciona muito bem.
E essa verificação em loco, então, o procedimento, vocês vão ver se ele está sendo executado conforme descrito no PAC. É importante que vocês leiam como está esse procedimento de monitoramento antes de ir acompanhar o monitor. O colaborador, ele conhece o procedimento? Ah, mas é um monitoramento que vocês vão fazer com relação aos equipamentos ou instrumentos. Vocês vão acompanhar, né? Vão verificar como está ocorrendo a aferição de termômetro, ou a aferição de balanças. E quando vocês estão junto com o monitor, ele fica inseguro, começa a questionar, começa a perguntar, mas não, se ele está perguntando para vocês, ele não tem certeza. Então, como que ele vai passar por uma verificação oficial, por exemplo? Então, não tem como, tá? O monitoramento, ele está sendo realizado no momento e frequência estabelecidos? Então, vocês conferiram no PAC. Ah, é 2 vezes durante a tarde. Acompanhem esse colaborador e não falem que é 2 vezes. Acompanhem um monitoramento e vejam se ele vai lembrar do outro, tá? Os instrumentos são adequados, estão calibrados, estão aferidos, os parâmetros estão sendo atendidos, fazendo o procedimento adequado? E existe diferença entre o que está escrito e o que realmente acontece? Então, isso é verificação em loco, pessoal. Esses itens que eu listei aqui para vocês, vocês precisam conferir, tá? Realmente, se eles estão ocorrendo na prática. Ah, mas eu não consigo acompanhar um desses. Não, então vocês não estão fazendo uma verificação em loco. Não tem como vocês verificarem em loco se vocês não observarem se o colaborador conhece o procedimento. Se ele vai lá fazer uma aferição, ele precisa saber fazer a aferição. Ah, mas ele ficou com dúvida porque eu estava junto. Tá, mas é os dias que você não tá. Ele chuta o valor? Ele adivinha um número? Não tem como, tá? Então, se o monitor ele apresentou alguma dificuldade, ele não está pronto para fazer esse monitoramento sozinho, e muito provavelmente, se o serviço de inspeção for acompanhar ele, vai encontrar não conformidades. E aqui, pessoal, eu tenho um exemplo para vocês de uma verificação superficial, né? Então, a gente tem aqui um exemplo de monitoramentos com relação a temperaturas. Em janeiro, o monitor encontrou 2 desvios de temperatura, o verificador assinou. Em fevereiro, encontrou 4, em março, encontrou 7, em abril, encontrou 9. Vocês, como verificadores, vocês chegaram lá em abril, foram registros. Se vocês pegassem esse resultado, o que vocês pensariam? E qual seria, de repente, a ação de vocês? Vocês se depararam com esse resultado. Estão aí, né? Estão me ouvindo. Ninguém? Isso mesmo, Gustavo. Está aumentando o número de não conformidades. A Daniele comentou, né? Falha de monitoramento, fazer a verificação. Pessoal, o que a gente espera? Ah, se a verificação ela for pelo menos mensal, em janeiro, o verificador vai ter que ter visto esses 2 registros. Se ele não for uma daquelas pessoas, né, que só assina a planilha. Em janeiro teve 4. Em março, aumentou. Então, realmente, conforme vocês comentaram, está aumentando a não conformidade. E essa comparação com os demais resultados, vocês não precisam fazer, por exemplo, a cada mês. Peguem a cada trimestre e confiram essas não conformidades. Por quê? Se está aumentando, nesse caso, para mim, não é só uma falha do monitoramento. Porque se fosse uma falha do monitoramento, eu já deveria ter pegado lá em janeiro, por exemplo. A ação corretiva e a preventiva não estão conforme o PAC. E se eu não vi que está não conforme esse monitoramento, lá em janeiro eu já deveria ter cobrado.
Senão é um erro de verificação, certo? Agora, se lá em janeiro eu vi que a ação corretiva e a preventiva estão conforme o PAC, o monitoramento não foi errado. Em fevereiro, a mesma forma, em março, a mesma forma. Mas em abril eu fui conferir e está aumentando. Opa, agora, ou pode ser um erro de verificação meu, que vai ser o caso de eu não ter visto esse aumento, ou eu posso realmente estar fazendo uma boa verificação, e eu vou fazer análise das minhas não conformidades, e nesse caso eu vou ver, está aumentando, então isso quer dizer que eu preciso conferir o meu programa de autocontrole, porque algo ali nas ações preventivas não está adequado, e eu vou conferir o processo, mas calma aí, por que está aumentando? Ah, pode ser que esteja aumentando a temperatura ambiente, de repente, claro, de janeiro para abril não é o que normalmente acontece, né? Mas poderia ser. E está aumentando a temperatura ambiente. Será que o meu equipamento gerador de frio ele suporta esse aumento de temperatura? Pode ser um erro lá no meu equipamento, né, na casa de máquinas. Isso que eu quero que vocês tenham em mente, pessoal. Seria um erro de monitoramento se ele não descreveu a ação corretiva e preventiva conforme o PAC, certo? Só que se foi um erro de monitoramento, eu já deveria ter pegado lá em janeiro. Se ocorreu em janeiro e eu não peguei, aí é um erro de verificação, ok? Mas se o monitor respondeu exatamente conforme o PAC lá em janeiro e eu vi que estava ok, ele não errou e eu também não errei. Agora, eu posso errar se eu não fizer essa comparação entre os meses e eu não perceber que está aumentando. E muitas vezes isso não é feito. É esse acompanhamento dos resultados que os verificadores não fazem, tá? Porque de repente ficou 2, foi para 4, foi para 6. Ah, mas pensando em 30 dias de produção, 6 é pouco. Tá, pode ser pouco, mas se está aumentando, algo de errado tem e a tendência é continuar aumentando. Então, vocês precisam avaliar essas frequências, né? Essas possibilidades de crescimento. Se vocês observarem que está reduzindo, ótimo. Então, está tudo sob controle, a gente está conseguindo dar a volta nessa não conformidade. Mas essa avaliação de comparação dos meses vocês precisam fazer. Quem trabalha aí com verificação e não faz isso, sugestão minha, façam. Outro ponto que é muito importante vocês fazerem, né? Essa comparação, controle de pragas. Às vezes, lá em janeiro, a gente tem muitos insetos voadores, em fevereiro reduz um pouquinho, em março reduz um pouquinho. Nos meses de inverno, não tem problema, vai dar aquela falsa ilusão de que vocês resolveram um problema. Começa a esquentar, lá novembro, dezembro, voltam a ocorrer várias não conformidades. Então, se vocês observaram esse período, pegue o ano anterior, talvez vão conseguir observar que sempre nos meses de calor ocorre esse aumento de não conformidade. Então, peraí, se vocês não fizerem essa avaliação e vocês não verem os períodos críticos, novamente, é um erro de verificação. Talvez lá naquele mês em específico, a verificação foi adequada e o monitoramento também. A partir do momento que vocês não fazem essa avaliação de tendências de desvios, vocês estão pecando, vocês estão errando, tá? A gente precisa ter essa comparação, ok? E realmente, Gustavo, isso pode ser considerado perda de controle, porque controlar, né, verificar não é apenas lá naquele mês assinar a planilha, não. Vocês precisam avaliar as tendências, tá, pessoal? Isso é básico, tá? Então, realmente precisa ser feito. Quem não faz, minha sugestão, comecem a fazer. E, se possível, façam os gráficos, façam umas tabelas, deixem impressas, coloquem embaixo o resultado que vocês obtiveram com essa avaliação. Por quê? Se vocês não fizerem, o serviço de inspeção em algum momento vai fazer. E aí ele vai dizer que vocês nunca fizeram. Aí, não, calma aí, eu faço isso a cada 3 meses, e inclusive para essa não conformidade que eu vi que estava aumentando, eu fiz essa avaliação de tendência no mês passado, está aqui o resultado, e a gente elaborou um plano de ação junto com a empresa, junto com o controle de pragas, enfim. Dependendo da não conformidade, vocês podem elaborar um plano de ação e apresentem isso para o serviço de inspeção.
Pessoal, vocês não sabem como é gratificante para o serviço de inspeção ver que vocês viram isso antes deles e elaboraram até mesmo um plano de ação, tá? Ah, mas o serviço de inspeção nunca me pediu. Façam esse levantamento, essa avaliação de tendência e apresentem para eles. Se antecipem. Eu tenho certeza que vai mostrar que vocês estão tendo controle do processo e muitas vezes até melhora uma relação, né, entre a empresa e a fiscalização. Ajuda muito, tá? Exatamente, é sonho de todo fiscal, Daniele. Até por isso, pessoal, mas o fiscal nunca pediu, façam e apresentem, tá? Isso vai mudar muito até a visão, né, desse fiscal para vocês. E lembra que eu falei lá no início que tem fiscal que tem formas de trabalho diferentes, realmente tem, mas eu não conheço nenhum fiscal que não gosta dessas avaliações de tendências, tá? Todos que eu conheci até hoje, todos gostam e gostam muito. Então, fica aí uma dica para vocês fazerem, né, durante essa verificação. Façam um acompanhamento de 3 meses, 4 meses, ou até mesmo de 1 ano, 2 anos, da principal não conformidade que vocês têm e avaliem as tendências e montem o plano de ação, ok? Vai dar um resultado bem positivo para vocês. E aí, pessoal, a gente tem esses erros comuns, então, verificar somente se a planilha está preenchida, acho que isso aqui é o mais encontrado. O verificador realmente pega aquele bolo de planilha, só vai assinando, às vezes até pede para um auxiliar do controle de qualidade carimbar, e ele só assina. Então, para mim, esse é o principal erro, coloquei aqui como primeiro. Outro, conferir os registros sem observar o processo, sem fazer o acompanhamento de quem está fazendo o monitoramento. Aceitar registros com rasura, sem investigação. Aqui, pessoal, é um ponto que a gente precisa comentar um pouquinho. Aceitar registros com rasuras. Eu não estou dizendo que vocês não podem aceitar. É aceitar sem fazer investigação. Porque se tem rasura, agora não tem mais o que fazer, certo? Vocês não podem mudar a planilha, pedir para passar limpo, isso não pode. Agora, pegou um registro com rasura, façam a investigação, saibam o porquê dessa rasura. Às vezes foi feita uma rasura para esconder uma não conformidade, tá? Então, sempre investigue. E outro ponto, encontrou rasura, investigou, adotou uma ação corretiva, enfim, mas o monitor era novo, não sabia, pode ainda fazer um treinamento, se vocês acharem que é eficaz, mas a planilha vocês não vão alterar. E registrem lá na planilha de vocês de verificação essa não conformidade, a ação que foi adotada, até porque vocês vão provar, né, para o serviço de inspeção que vocês viram, mas que vocês investigaram e que o resultado foi aquele, ok? Não verificar se as ações corretivas foram eficazes, então verificou que está preenchido, verificou que tem um resultado no finalzinho da ação corretiva, verificou que tem um conforme, mas vocês não olharam se realmente foi eficaz, que pode ser aquela questão de um piso sujo e a ação corretiva foi orientar a equipe de higienização e colocou o resultado conforme, mas essa não é uma ação corretiva eficaz. E o outro ponto, repetição de não conformidade sem investigação de causa. Aí, pessoal, já passei por algumas situações que muitas vezes a gente percebe que, né, já acompanhei situações que a gente percebe que a empresa muitas vezes não percebe que está cometendo esse erro. Já presenciei em uma empresa que eu prestei uma consultoria que o fiscal reclamava que ele entrava na produção, estava tudo errado, mas as planilhas sempre vinham tudo conforme. Então, o que o RT da época fez? Não, peraí. Então, vocês vão, a partir de agora, colocar todas as não conformidades, porque senão vai parecer que a gente não está trabalhando. E começaram a descrever todas as não conformidades. Só que aí veio outro problema. A não conformidade, ela se repetia todos os dias, todas as semanas, todos os meses, até que o serviço de inspeção disse, tá, mas calma aí, não adianta vocês registrarem todo dia, toda semana, se vocês não tomarem uma ação eficaz, que é aquela questão que eu falei para vocês, avaliem a tendência, avaliem se a não conformidade, ela realmente está sendo resolvida ou não, tá? Não adianta só registrar se vocês não tiverem uma ação eficaz. Verificar apenas documentos e não o processo, então, outro erro.
né? Fica só lá na salinha, assina, mas não verifica o processo. Utilizar o mesmo responsável pelo monitoramento para verificar seu próprio trabalho. Pessoal, aqui é o erro que a gente encontra, assim, aqui, muitas vezes, quem está fazendo nem percebe que está fazendo. A equipe tem um monitor e um supervisor, vamos dizer, um responsável pela verificação. Aí, quando o monitor ele não está, é o responsável que faz o monitoramento. Só que dele assina como monitor e como verificador. Não tem como, né, pessoal? Não tem como. Nesse caso, chama o RT para fazer a verificação, mas não tem como a mesma pessoa fazer e verificar seu trabalho. Se eu for verificar o meu trabalho, ele sempre vai estar 100% certo, né? Então, cuidem com isso. Não analisar tendências, a gente acabou comentando no slide anterior. Não utilizar o PAC, não atualizar, né, o PAC após mudanças no processo. Aqui, muitas vezes, pessoal, vai influenciar nos pontos críticos de controle, pode influenciar no PSO, PPHO, enfim, vários itens. Então, atualizou o processo, atualiza o PAC. Se o PAC não estiver atualizado, vai refletir na verificação. E o outro item, ter um PAC muito bem escrito, mas diferente da realidade da fábrica. Pessoal, isso aqui é aquele copia e cola, né? Então, a gente tem que cuidar muito com esses itens, de pegar um PAC pronto. Inclusive, a gente tem um curso aqui no Convet, que é de programas de autocontrole. Eu forneci modelos de todos os PACs. Só que, seguidamente, a gente recebe assim, mas eu queria um PAC específico para tal coisa. Pessoal, ele tem todos os modelos de PACs, de planilhas, mas não tem como a gente ter um modelo específico para cada item. Por quê? A ideia é sempre que vocês pegarem o modelo de algum lugar, vocês atualizarem esse modelo, né, para a empresa de vocês. Mas sempre modelos são bons, né? A gente utiliza, tira as ideias positivas. A Carolina comentou das agroindústrias de pequeno porte, com caráter de agricultura familiar, e isso um dificultador. O que seria, Carolina? Eu não vi tua mensagem na hora, eu não sei certinho qual item. Seria aquele de monitoramento e verificação pela mesma pessoa? Assim, ó, sugestão. O que eu já acabei fazendo em um estabelecimento, né? Na época eu fui como consultora, tinha um monitor só e o RT, que é uma vez na semana, e o RT verificava. Então, a gente acabou descrevendo, né? RT a gente sabe que não tem férias, né? Mas o que a gente acabou fazendo? Treinando um colaborador da produção, que quando o monitor oficial não estivesse, o da produção que ia fazer os monitoramentos e a verificação continuava sendo pela mesma pessoa. Mas se tem um supervisor de qualidade que faz a verificação, se ele pega férias, aí vem o RT para fazer essa verificação, ok? Então, é a forma mais fácil de resolver que eu encontrei na época, tá? Em que o manipulador, o monitor é difícil realmente, até porque entra naquela questão. Se ele está monitorando o serviço dele, vai estar sempre conforme, né, pessoal? Minha sugestão é tentar colocar alguns períodos em que ele vai ser somente monitor. Só que a gente precisa, muitas vezes, orientar a gerência de produção, porque o que não pode acontecer é o monitor, no momento que ele está monitorando, eu estou lá trabalhando na embalagem, aí agora é o momento que eu vou monitorar. Ele sai para monitorar, ele aponta um problema, ele vai cobrar do gerente, por exemplo, e o gerente vai dizer, depois que tu acabar de monitorar, tu vai lá e resolve. Então, o que vai acontecer no próximo monitoramento, ele não vai apontar nada, porque ele vai ter que resolver depois. Então, tem que ser algo que tem que ser bem treinado, até mesmo com os proprietários, com os gerentes de produção, porque senão realmente é bem difícil de resolver, tá? Alguém queria comentar alguma coisa? Acho que alguém tinha ligado o microfone, né? Não? Então, pessoal, aí aqui, para a gente finalizar, depois vocês vão dar um tempo para as dúvidas também,
Mas a verificação, ela não é conferir papel, então é obter evidências de que o autocontrole ele está implementado e é eficaz. Então, vocês vão trabalhar com evidências, não deixem que essa verificação seja somente conferir papel, ou ainda pior, nem conferir, né? Somente assinar papel. Então, é isso que a gente espera, então, que as pessoas que trabalhem com isso estejam cada vez mais capacitadas e que consigam ter argumentos, né? Para mostrar o quão importante é a sua tarefa, a sua função, e fugir desses pensamentos de que é só para preencher papel, né? Que a gente ainda ouve bastante, principalmente em indústrias menores, que muitas vezes faltam colaboradores e eles vendo uma pessoa só passando com a pranchetinha, ele já diz, né? Nossa, esse aqui não trabalha. Então, é um ponto que a gente tem que cuidar bastante, mas, volto a dizer, essa verificação não é somente uma assinatura de papel, então a gente precisa sempre ter evidências, a gente precisa sempre ter registros e avaliar as tendências para evitar que essas não conformidades elas ocorram, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida, até vi que tem alguma aqui. Deixa eu ver. Ivan, é um ponto. Ai, meu óculos. É um ponto que tu vai ter que descrever no teu programa de autocontrole, tá? Então, tu pode colocar diária, tu pode colocar mensal. Só que um detalhe: o que normalmente a gente utiliza para estipular essa frequência? Se é um local que tem bastante problema de queima de luminárias, você vai ter que aumentar a frequência. Então, de repente, até diária. Agora, não, mas é um local que dificilmente tem alguma luminária queimada, enfim, eu não tenho problema com a iluminação. Então, você pode estender esse monitoramento. O que tem que cuidar, né? Tem uma parte de iluminação que você vai ver se realmente a luminária está acesa ou está queimada, e tem a parte que você vai fazer a verificação de lux, como é o caso de inspeção de linhas que eu ia te comentar agora. Se for a parte de lux, se não tiver uma luminária queimada, não é para ter alteração, ok? Mas tem que cuidar porque dependendo da luminosidade que a gente tem, até mesmo por conta do forro, né, do estabelecimento, em dias com sol, a gente tem uma luminosidade maior do que em dias de chuva. Então, assim, o Lux vocês não precisariam monitorar todos os dias, porque ele vai ter uma alteração maior se tiver alguma luminária queimada, ok? Mas o que daria para descrever no PAC é que, de repente, vai ser semanal a aferição do Lux, porém, em dias chuvosos, alguma coisa nesse sentido, precisa ser feita essa conferência antes de iniciar os procedimentos de abate, os procedimentos naquele setor, ok? Não tem nada que vai te determinar que realmente vai ter que ser naquela frequência. Porém, é obrigação da empresa garantir que esteja conforme para começar o abate ou para começar a atividade naquele setor. Então, fica muito a critério da empresa, porém, bem descrito no PAC. Ok? Não sei se te respondi exatamente, Ivan, mas qualquer dúvida pode colocar aí no chat, tá? Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Lembrando que essa aula, então, conforme a gente falou antes, é a primeira online que a gente está tendo dessa nova pós. Ela vai ser bem específica para inspeção, qualidade, tecnologia, microbiologia, né? Na parte de abate de suínos. Então, para quem trabalha nessa área, ou até mesmo quem tem interesse em trabalhar, vai ser uma pós bem voltada para isso mesmo. Então, acredito que vai ajudar bastante vocês na prática e no dia a dia das indústrias, tá? Exatamente, Daniela, a manutenção preventiva. Nessa parte, é bem importante vocês conversarem sempre com a equipe de manutenção mesmo, tá? Então, qual que vai ser a frequência para uma manutenção preventiva? Como que vocês vão organizar isso? Porque, às vezes, o controle de qualidade determina uma frequência, determina o que vai ser feito e não dá certo, até porque a gente não entende dessa parte de manutenção. E aí, quando a gente vai cobrar, a equipe de manutenção sempre tem uma forma de ficar de fora, porque foi a qualidade que fez esse cronograma, foi a qualidade que colocou as funções.
Então, a minha sugestão, conversem com eles e definam. Ah, mas eles colocaram uma manutenção preventiva a cada 3 meses e continuam acontecendo problemas, conversem com eles e atualizem. Não, então vai ser a cada 1 mês e meio e vocês vão fazer o quê? Ah, é tal e tal, tal peça. Descrevam isso, façam uma lista que fica de uma forma mais fácil, né? De repente, não exatamente no PAC, coloquem no PAC uma frequência, mas como um anexo, vocês podem colocar exatamente o que vai ser feito em cada manutenção, em cada equipamento, em cada máquina, que facilita bastante. Mas sempre em conjunto com a equipe de manutenção, senão acaba não tendo um resultado muito eficaz, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Gostei bastante, tá, dessa nossa conversa hoje. Acho que vocês participaram bastante, então isso acaba tornando a aula até um pouquinho mais dinâmica, né? Espero que vocês tenham gostado também. Priscila, eu acho possível, tá? Só que a gente tem que ver o tamanho do local. Se realmente for uma empresa pequena, uma pessoa conseguiria monitorar e a outra verificar. Digo porque eu tenho um laticínio que é pequeno e tenho somente uma pessoa que fica lá dia a dia, ela monitora, claro, tem a menina que fica no laboratório recebendo leite, fazendo os testes, mas quem monitora os demais autocontroles, todos, vai ser só uma pessoa e ela consegue monitorar muito bem. Então, é possível, mas a gente precisa levar em consideração o tamanho do estabelecimento e o histórico do estabelecimento e não conformidades, tá? Tem estabelecimentos com várias não conformidades e uma pessoa fica o dia inteiro resolvendo problema. Então, precisaria de outra para monitorar os demais setores. Então, depende muito do estabelecimento, mas é possível sim, se for um estabelecimento pequeno, tá? Ah, e o detalhe, isso pensando em tamanhos de estabelecimento. Mas se a gente for, por exemplo, para um frigorífico, muitas vezes a gente precisa de uma equipe maior, porque tem bem-estar, tem a parte do abate, enquanto isso está ocorrendo, desossa, e no bem-estar a gente precisa de alguém meio que direto. Aí tem vários PCCs que precisam de algumas outras funções, né, mais constantes. Então, vai depender. Mas se for pequeno, sim. Ok? Pessoal, e quem já é aluno do Convet, né, independente se for curso, se for algum treinamento, né, pós, a gente tem grupos com todos os alunos, então vocês têm meu contato ali, podem ficar bem à vontade para me chamarem quando quiserem também, tá bom? E fora isso, temos a nossa plataforma, quem tiver alguma dúvida, algum interesse, algum curso, tem o pessoal do atendimento que ficam ali constantemente e conseguem auxiliar vocês, ok? Obrigada, então, pela participação de todos. Espero ter contribuído bastante e até a próxima, tá, pessoal?